mais som para mim, por favor? Verso 6. Aleluia. A presença de Deus é real aqui, amém? A presença de Deus é real aqui, amém? Aleluia. Até as águas estão saindo do altar, ó. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. O tema da mensagem de hoje é a suficiência da fé. Você pode declarar comigo? A suficiência da fé. Mais uma vez? Da fé. Aleluia. Diz assim a santa palavra de Deus, o livro mais sagrado do mundo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus revelada, a revelação especial de Deus, a Santa Escritura. Quando lemos a Bíblia, temos a real certeza de que o autor está vivo. Esse livro é poderoso para mudar as nossas vidas. E ela diz assim: sem fé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Quantos aqui acreditam na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Glória a Deus, que Deus nos abençoe assim como foi orado, e que essa palavra venha ao nosso encontro nessa noite, em nome de Jesus. Nosso primeiro sermão do ano foi: a presença de Deus é suficiente. Só existe um lugar para estar, e é aos pés do Senhor Jesus. Esse foi o primeiro sermão do ano. Uma coisa só é necessária. Nosso segundo sermão que Deus nos deu aqui, a segunda direção de Deus para as nossas vidas foi: a graça é suficiente. A graça é suficiente. Andar debaixo da graça. E a palavra de Deus para essa noite, para as nossas vidas, é a suficiência da fé. Amém? São princípios básicos daquilo que acreditamos, e sem isso é impossível viver para Deus. O texto que nós lemos diz que a única maneira de agradar a Deus, e isso é um fato, é uma realidade, não dá para abrir mão disso, só é possível agradar a Deus mediante a fé. Só é possível agradar a Deus por meio da fé. Deus não se agrada do nosso serviço, Deus não se agrada dos seus talentos, Deus não se agrada das suas ofertas, do seu louvor, Deus não se agrada da sua vinda à igreja, Deus nem se agrada da sua obediência. Como é que é, pastor? Como assim, pastor? Você pode fazer tudo isso, irmão. Nós podemos cantar, pregar, trabalhar na obra, ofertar, obedecer a Deus, até obedecer a Deus. Mas se não for por meio da fé, Deus não vai se agradar. Então você está me dizendo, pastor, que toda a minha entrega, Deus não se agrada dela, Deus não vai se agradar da sua entrega se você não tiver fé. Se não for por meio da fé. Todas as ações importantes, todas essas ações são importantes e necessárias, tudo isso é importante, mas tudo isso é vazio se não tiver fé. A sua vinda na igreja sem fé não agrada a Deus. Nosso louvor sem fé não agrada a Deus. A oferta que depositamos aqui no altar sem a fé não agrada a Deus. O toque do instrumento sem fé não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem um texto de Romanos capítulo 14, verso 23, que Paulo diz que tudo que não provém da fé passa a ser pecado. Tudo que não provém da fé, então passa a ser pecado. Ou seja, agir por agir, fazer por fazer,
sem fé passa a ser pecado, passa a ser religiosidade. Alguém está ouvindo isso aqui? Só existe uma maneira de você e eu agradarmos a Deus, irmão, se vivemos em fé. Não adianta jejuar, não adianta nos reunirmos aqui, podemos ter um ótimo som, podemos ter projeção, podemos ter uma excelente liturgia de culto, eu posso estar bem vestido, podemos ter uma ótima programação durante todo esse ano, mas se não for por meio da fé, não tem como agradar a Deus. É por isso, irmãos, que o adversário da nossa alma, o diabo, ele vive ao nosso derredor. Quem está escutando essa palavra? Ele vive ao nosso derredor procurando roubar nossa fé, criando situações, nos colocando em emboscadas com o único objetivo: roubar sua fé, sugar a sua fé, se alimentar da sua fé. Lucas capítulo 22, verso 31, Jesus falando para Simão Pedro, em um momento em que Pedro estava pré-negar a Jesus. Antes de negar a Jesus, Pedro chega diante de Jesus e diz assim: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. E Jesus olha para Pedro e diz assim no verso 31 do capítulo 22 de Lucas: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para criar cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Olha só, o diabo estava cirandando, o diabo estava querendo pressionar a vida de Pedro, como o trigo é pressionado na prensa, assim estava o diabo em volta de Pedro para roubar a fé de Pedro. E a palavra de Deus diz que Jesus rogou por Pedro. Deixa eu te dizer uma verdade, quem está aqui, escuta isso por favor. Existem concílios nas regiões celestiais, encontros nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz no livro de Jó que Deus se encontrou com os seus filhos, e Satanás também veio para esse concílio. E Deus fez uma pergunta para o diabo: de onde vens ele de rodear a terra? E no verso 6 diz que o diabo se apresentou diante de Deus. Imagine então, irmão, se no céu, se nas regiões celestiais, o diabo tem acesso nessas regiões, o diabo se infiltra nas reuniões celestiais, nas regiões celestiais, em concílios, o diabo vai lá e se infiltra. Imagine então na nossa casa, imagine então nos nossos cultos, imagine então no nosso trabalho. Por isso eu quero dizer para você que está aqui hoje, o diabo ele procura todos os dias roubar a sua fé. Assim como ele estava em volta de Pedro, ele se apresentou diante de Deus. Imagine então o diabo se apresentando diante de Deus e dizendo para o Senhor, com todo o respeito, Senhor, esse cara que o Senhor escolheu para ser seu discípulo, ele é um perdedor, ele é explosivo, ele é precipitado, ele está andando 3 anos com o Senhor, viu milagres, mas mesmo assim ele ainda não se converteu. Senhor, com todo o respeito, ele não presta para ser seu discípulo. Imagine, irmãos, ele é tão inconstante, ele é um vacilão. O Senhor está colocando ele para ser responsável pelos discípulos. Esse cara, permita-me então, Senhor, que eu pegue ele, e eu venha provar ele, eu venha tentá-lo, eu venha pressionar ele, só para ver realmente quem é Pedro. É assim que o diabo faz, irmão. Todos os dias, ele anda ao nosso derredor, ele é um inimigo implacável da igreja. Ele não dorme. Pedro diz que o diabo não dorme, ele sabe muito bem, por isso que ele escreveu isso em 1 Pedro 5,8, o vosso adversário anda ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Um pregador chamado John Piper diz que o diabo se levanta pela manhã e ele se alimenta da nossa fé no café. O café da manhã do diabo é a nossa fé.
O diabo levanta circunstâncias, ele procura de todas as maneiras roubar a nossa fé, se alimentar da nossa fé, e incansavelmente ele está trabalhando para roubar a sua fé, para te desanimar. Perceba isso em nome de Jesus. Essa palavra de Deus para você nesse começo de ano, já parou para pensar nisso? Se o diabo se apresenta diante de Deus nas regiões celestiais, imagine a nossa vida. Nós que somos simplesmente discípulos de Jesus, que procura adorar ao Senhor. Então, eu queria te dar esse toque. Queria trazer essa palavra para você hoje. Que existe um inimigo da nossa alma, um adversário, que procura de todas as maneiras roubar a sua fé, porque só existe uma maneira de agradar a Deus, através da fé. Só existe uma maneira de o justo caminhar. O justo caminhará por meio da fé. E como é que o diabo faz? Qual é a estratégia que ele usa contra a igreja, contra nós, para roubar a nossa fé? Em primeiro lugar, o diabo procura semear dúvida em nossos corações. A palavra fé no texto original, tanto grego e hebraico, significa literalmente crer no que está escrito. Ou seja, fé é crer naquilo que está escrito. Então o diabo o inimigo ele vem, colocando em dúvida, semeando a dúvida sobre aquilo que está escrito, colocando dúvida. Ele vem e investe na dúvida. Quem lembra do que ele fez com Jesus quando Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando? Ele se apresentou diante de Jesus e veio colocar em dúvida a identidade de Jesus. E ele chega diante de Jesus e fala para Jesus: Senhor, se tu és o Filho de Deus, tu és mesmo o Filho de Deus, será que você é o Filho de Deus? Quem lembra do que ele fez lá no Éden com Eva? Foi isso mesmo que Deus disse? E essa tem sido a maior estratégia do diabo nesses dias, semear dúvida. Será que Deus tem promessa na sua vida mesmo? Será que você se converteu de verdade? Será que vale a pena vir para a igreja? Será que vale a pena adorar? Será que vale a pena acreditar na palavra? Semeando dúvida. Será que é de Deus realmente? Será que você tem propósito? Será que Ele te escolheu? Assim como Ele fez com Pedro. Ele procura fazer comigo e com você. Colocar em dúvida, irmão, a nossa filiação em Deus. Quem nós somos em Deus. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, definitivamente, irmão, você tem que entender e se reposicionar e se colocar na posição de filho de Deus. O diabo ele vem e ele coloca dúvida na nossa filiação, na nossa identidade, quem nós somos. Ele começa a jogar as circunstâncias, as lutas, as adversidades, e ele joga tudo na cara, e ele aponta diante de nós, e ele vem como um tentador, ele vem como um acusador, e ele coloca em xeque a nossa identidade. E o que está acontecendo hoje, uma igreja que tem crise de identidade, filhos que foram adotados, filhos que foram recebidos pelo Pai, filhos que receberam poder, herança, mas estão em crise de identidade, estão vivendo de forma órfã, estão se sentindo órfãos, estão se sentindo longe de Deus, porque o diabo tem lançado essa seta, essa semente de dúvida sobre a sua filiação. E eu queria nessa noite, na autoridade do Espírito Santo, dizer para você, igreja do Senhor, você é filho de Deus, e aquele que é filho de Deus tem poder, tem herança, tem promessa, tem intimidade, tem relacionamento com seu Pai, aleluia. Deus não é o seu patrão, irmão, Deus é o seu Pai.
Não se relacione com Deus como se fosse um patrão, se relacione com Deus como se fosse o seu pai, e Ele é o seu pai, verdadeiramente Ele é o nosso Abba Pai, aleluia. Todas as vezes que Jesus orou a Deus, Ele sempre chamava Deus de Pai. Todas as vezes, se você lê nos evangelhos, toda vez que Ele se dirigia a Deus, Ele se dirigia a Deus como Pai. Mas houve só um momento, uma única vez nas Escrituras, que Jesus não chamou Deus de Pai, Ele chamou Deus de Deus. Quando Ele estava diante da cruz, naquele momento ali de aflição, Ele olhou para o céu e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento que Ele não chamou Deus de Pai, e isso tem um propósito. Por que Ele fez isso? Porque Ele era o único Filho de Deus, o unigênito do Pai. Ele estava ligado no Pai, Ele estava conectado no Pai, mas por um propósito de resgate, por um propósito de resgatar as nossas vidas do inferno. Naquele momento Ele estava carregando sobre si todo o pecado, Ele carregou sobre si as nossas dores, e nesse exato momento, nesse momento em que Ele declarou: Deus meu, Ele estava compartilhando ali, Ele estava compartilhando a sua filiação, Ele estava compartilhando o amor do Pai para com aqueles que seriam resgatados pelo seu sangue derramado na cruz. Então, meu irmão, aquele que era o único Filho de Deus, Jesus era o único Filho de Deus, o unigênito do Pai, mas Ele, por amor, Ele compartilhou conosco. Quando Ele se entregou na cruz do Calvário, Ele compartilhou conosco a sua filiação, o seu Pai, e Ele se entregou por nós. E a partir de então, o preço que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Agora nós somos adotados por Deus, agora nós temos uma filiação, agora nós temos uma identidade em Deus, e ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de você. É por isso que o diabo se levanta todos os dias, pastor. É por isso que o diabo ele investe pesado. Porque você já é filho de Deus. Porque você tem promessa, porque você foi comprado. Eu gostaria de perguntar, tem alguém aqui que tem convicção disso ou não? Vou perguntar mais uma vez, alguém tem convicção que foi comprado com o sangue de Cristo? Meu irmão, você é filho, nós somos irmãos, aleluia. Aí vem o diabo e coloca em dúvida isso, coloca em dúvida a nossa identidade, coloca em dúvida, gerando em nós incredulidade, gerando em nós dúvida, incerteza, porque ele sabe que o filho, ele tem acesso direto à casa do Pai. O filho ele não precisa nem pedir autorização para entrar na casa do Pai. Eu entro na casa do meu Pai sem autorização. O filho ele não precisa pedir algumas coisas que já faz parte, já é dele. Meu irmão, entenda que você é filho. Existem algumas coisas que você está orando que você não precisa nem orar por isso, porque você já é filho. É obrigação do Pai, é dever do Pai. A Mariana não precisa acordar 3 horas da manhã, pastor, e chegar lá no quarto e dizer: Pai, vai ter comida meio-dia? Pai, vai ter almoço meio-dia mesmo? Cadê o almoço? Ela não precisa, porque o Pai já tem que providenciar a comida. Pai, será que vai ter roupa para mim vestir, Pai? O Mateus ele não está preocupado com o leite, irmão, o leite está lá. E aí do pai se não tiver o leite lá. Ao nascer, ele já tem a herança, já tem promessa. Tudo que é meu é deles. Agora existe um tempo determinado para que eles possam tomar posse disso. Da mesma forma é na nossa vida.
Aquilo que o Pai tem é seu, irmão. A autoridade que Ele recebeu, Ele compartilhou conosco. A unção foi compartilhada. Deus, Ele compartilhou com os seus filhos. Sobre nós, os filhos de Deus, existe poder, autoridade. Então, se reposicione nessa noite como filho de Deus. Você não é qualquer um, não. Não deixe o diabo fazer você andar de cabeça baixa. Ontem aconteceu um fato comigo. Teve uma colisão na Dutra. E aquela situação me deixou triste. Eu fiquei chateado. E eu comecei a ficar cabisbaixo. Eu comecei a se deixar levar por aquela situação. E daqui a pouco comecei a ficar deprimido. Aí nós tínhamos um compromisso de irmos para a igreja ontem, para uma conferência. A Sheila me chamou, eu falei, não quero ir não, estou cansado. Mas naquele momento ela insistiu, e glória a Deus porque ela insistiu, né? E foi muito bom. Quando eu cheguei lá na igreja, eu estava naquele ambiente de filho, onde os filhos estavam reunidos, a palavra, o ambiente, a unção de Deus naquele lugar me invadiu e eu saí de lá cheio da presença de Deus. Ô irmão, você precisa estar no ambiente, você precisa estar no meio do ambiente, onde os filhos estão reunidos. É por isso que o diabo não quer que você venha para a igreja. O pastor André já falou isso aqui hoje. O diabo não quer que você venha para a igreja. O diabo quer que você fique dentro de casa. Por quê? Onde você estiver, você vai ser influenciado. Se você estiver nesse ambiente profético, a unção que está neste lugar vai influenciar você, irmão. Se você se deixar levar pela situação, você vai ser influenciado e você vai ser levado. Por isso, se você é filho de Deus, você precisa estar na casa do Pai. Amém? É aqui, irmão, é aqui, na casa do Pai, que você vai ser fortalecido na fé. O Pai, Ele tem por propósito trazer proteção, provisão para o filho, direção para o filho. Esse é o papel do Pai. Então nessa noite, levanta sua mão em nome de Jesus, levanta sua mão. Todo espírito de orfandade seja repreendido da sua vida. Eu vou declarar mais uma vez, levanta bem alto a sua mão, em nome de Jesus. Todo espírito de orfandade, seja repreendido da sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Receba poder de filho agora, em nome de Jesus. Fecha a sua mão assim, fala, eu recebo. Em nome de Jesus. Tem filho de Deus aqui? Então dá um glória a Deus bem alto. Tem filho aqui nessa casa? Os filhos já estão chegando aqui. Aleluia. Filiação, identidade. Aleluia. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E a estratégia do diabo é gerar dúvida. É colocar dúvida. O diabo, ele vem, em segundo lugar, procurando confundir, irmãos. Ele vem procurando misturar, ofuscar nossa fé com as suas estratégias. E hoje nós temos um entendimento de fé um pouco ofuscado. O entendimento de fé que nós temos hoje, que é um entendimento muito ligado à conquista. Por exemplo, uma pessoa de muita fé hoje é uma pessoa que tem um carro bom, uma casa boa, que tem boas roupas, que tem bens. Na visão, muitas vezes, na ótica do mundo, muitas vezes na ótica confusa, ter fé hoje é ter conquista. Não. A visão bíblica é diferente. A fé bíblica é a capacidade de você permanecer firme, independente da situação que você está passando. Isso é fé. Essa é a fé bíblica. Mas o diabo vem e procura ofuscar. O diabo vem e procura colocar em dúvida. Ele chegou diante de Jesus e falou: como pode? Você é filho de Deus e está passando fome. E muitas vezes o diabo vem e ele coloca essa dúvida, ele vem para ofuscar, para confundir. Como pode? Você é filho de Deus e está passando essa adversidade.
Como pode? Você é filho de Deus e está enfermo. Como pode? Você é filho de Deus e você está vivendo uma crise na sua família. Como pode? Você é filho de Deus. Então, é uma estratégia maligna. E muitas vezes você diz assim: eu não tenho fé porque as coisas não estão acontecendo, não estou conquistando. Ô irmão, é o contrário. Fé é a capacidade de você permanecer firme. Fé é a capacidade de você confiar na promessa de Deus, mesmo não enxergando a promessa. Fé é a capacidade de renunciar quando Deus mandar você renunciar. Fé é a capacidade de levantar a mão e dizer: Deus, eu te adoro, independente da luta que eu estou passando. Fé é a capacidade de vir à igreja do Senhor, adorar Jesus, mesmo quando ao seu redor nada está acontecendo. Isso é fé bíblica. Essa é a fé que agrada a Deus. Não a fé apenas baseada na conquista, mas a fé que te leva a continuar, independente da situação, a continuar, independente do que você está passando. É essa fé que o diabo quer roubar de você, é essa fé que ele procura vir e sugar da igreja, de permanecer firme, quando tudo ao seu redor está se desmoronando, de permanecer firme, confiando na promessa. Quando você está vivendo uma crise, quando você está vivendo um sofrimento, é permanecer firme, confiando, adorando a Deus. Quando em sua volta está tudo frio, quando em sua volta nada está acontecendo, esta é a fé que agrada a Deus. É esta fé que Deus está procurando, aleluia. É a fé de Abraão, que é capaz de entregar a promessa, que é capaz de renunciar o filho da promessa no altar. Mas como diz Hebreus 11:17, pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, aí oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera a promessa, e quem havia sido dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E o verso 19 de Hebreus 11 diz assim: julgando Deus que era poderoso para até ressuscitar dos mortos também aquele que Deus o entregou. Abraão tinha uma fé tão imensa em Deus que ele foi capaz de devolver a Deus aquilo que Deus entregou para ele, e ele creu que Deus também devolveria, porque Isaque era o filho da promessa, aleluia. Às vezes Deus entrega algo para nós, e às vezes Deus pede para nós, mas quando Deus pede para nós, não é no sentido que Ele quer tomar, mas é que Ele quer melhorar, é que Ele quer trabalhar nas nossas vidas, é que Ele quer nos apontar algo superior, aleluia. Então confia a sua vida no Senhor, irmão. Essa é a fé que agrada a Deus. Quando você recebe uma notícia negativa, quando você recebe uma palavra do juiz, do médico, do patrão, mas mesmo assim, você continua confiando na promessa. Essa é a fé que agrada a Deus, que Deus faz tudo o que lhe apraz, e que Ele está no controle de todas as coisas, independente do que eu estou vivendo, esse momento, essa situação não vai ser a base da minha fé, porque eu não estou baseado em momento, eu não estou firmado em momento, eu estou firmado na promessa, na palavra de Deus. Aí o diabo vem, irmão, e procura colocar em dúvida, procura confundir, procura ofuscar. Então fique atento, por favor. A fé que agrada a Deus é a fé da renúncia, é a fé da permanência. Não é a fé baseada na emoção. Emoção não tem a ver com fé. Sensações não tem a ver com fé. Fé é convicção. É ter uma convicção tão forte e poderosa naquilo que você não vê. Isso é fé. E se não tivermos fé, é impossível agradar a Deus. As circunstâncias virão para tentar colocar dúvida sobre a sua fé em Deus. Como diz uma canção assim: eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir,
É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Aí é fácil. Eu quero ver sua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixará te levar, confio em ti. Vem a mim descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz, diz o Senhor para você. Quando for impossível, clamarás a mim. Aleluia! Lembrarás que eu sou teu Pai. Não te esquecerás. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo. Sorrir quando tudo vai bem é fácil. Quando o dinheiro está lá em cima, quando os negócios estão andando bem, quando o ministério está bombando, quando a agenda está lotada, quando a despensa está cheia, quando o tanque do carro está lá em cima, quando a viagem de férias está paga, quando os filhos estão com saúde, quando a sua geladeira está cheia. É tão bom estar sorrindo assim. É tão bom vir à igreja quando o casamento está bem alinhadinho. Quando eu abro o meu armário, os tênis estão todos lá. Eu tenho roupa para escolher. Camisas eu tenho várias. Assim é fácil ter fé. Eu quero ver sua fé quando o mundo te esquecer, quando o desemprego vir à sua casa. Eu quero ver sua fé. Onde está a sua confiança? Onde você está firmado? Quando todos te abandonarem, eu quero ver sua fé, diz o Senhor. Neste momento se lembre das promessas. Você é filho, você tem um pai. Passará os céus, passará a terra, mas as promessas de Deus não passarão. Nós não estamos firmados em palavra humana. Mesmo se o médico disse que não tem jeito, mesmo que o juiz disse que não tem jeito, mesmo que você abra a sua conta, tira um extrato e você vê não tem jeito, mesmo que você olhe ao seu redor, a sua família e você vê não tem jeito, quem dá a última palavra é o Senhor. Já faz 4 dias, Deus, o meu irmão já cheira mal, não tem mais jeito. Vem o Senhor e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ou definitivamente acreditamos em Deus, ou nos deixemos levar pelas circunstâncias. Ou 2020 seja o ano da promessa de Deus, o ano da presença, o ano de viver o extraordinário de Deus, o ano de se lançar aos pés do Senhor, o ano de viver a promessa, viver debaixo da graça, de viver na presença. Ou nós nos deixaremos levar pelas dúvidas, nos deixaremos levar por tudo aquilo que o diabo tem semeado pelo mundo, pelas palavras negativas, pela situação, pela circunstância. Ou nós
nós nos firmamos nessa noite na promessa e na fé que agrada a Deus. Ou passará mais 366 dias e nós viveremos longe do propósito de Deus. Ei, eu quero dizer nessa noite: reposicione-se, igreja. Reposicione-se como filho. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Para se aproximar de Deus, você precisa crer que Ele existe. Não dá para se aproximar de Deus sem crer em quem Ele é. E é isso que o diabo faz, ele quer ofuscar quem Deus é na sua vida. Deus não é uma fábula. Deus não é homem para que minta. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem Deus é? Deus é a cura para o doente. Quem Deus é, pastor? Deus é a fonte da água da vida para o sedento. Quem Deus é, pastor? Deus é o pão para o faminto. Moisés chegou diante de Deus e disse: quem és o Senhor? O Senhor declarou para Moisés: eu sou o que sou. Para o aflito, Ele é o alívio. Para o cansado, Ele é o descanso. Feche os seus olhos. Para o perdido, Ele é a saída. Para o fraco, Ele é aquele que fortalece. Para o doente, Ele é a cura. Para o morto, Ele é a ressurreição e a vida. Para aquele que está desesperado, Ele é a porta. Para aquele que está perdido, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele declara para mim e para você nesta noite: creia que eu sou a videira verdadeira. Creia que eu sou o bom pastor, que eu sou o alfa, que eu sou o ômega, que eu sou aquele que diz ao vento: acalma-te. Aquele que diz à tempestade: cessa. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Para se aproximar dEle é necessário crer em quem Ele é. Aleluia. Ele é o tema central das Escrituras. Em Gênesis, Ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, Ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Ele é o sacrifício pelo pecado. Em Deuteronômio, Ele é o verdadeiro profeta. Em Josué, Ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, Ele é o juiz libertador. Em Ruth, Ele é o parente resgatador. Em Samuel, Ele é o rei esperado. Em Reis, Ele é o rei prometido. Em Crônicas, Ele é o descendente direto de Davi. Em Esdras, Ele é a verdadeira lei. É o ensinador divino. Em Neemias, Ele é o edificador dos muros. Em Esther, Ele é a providência do Senhor para o seu povo. Em Jó, Ele é o redentor que vive. Em Salmo, Ele é a inspiração da canção do profeta. Ele é o pastor, Ele é o socorro bem presente, Ele é refúgio e fortaleza, Ele é o motivo da canção, aleluia. Em Provérbios, Ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Ele é o que dá sentido às nossas vidas. Em Cantares, Ele é o noivo que está às portas. Em Isaías, Ele é o Messias que há de vir. Em Jeremias, Ele é o Senhor dos exércitos, é o oleiro que molda o seu povo conforme o seu propósito. Em Lamentações, Ele é o consolidor, aquele que vem para consolidar, aquele que vem para consolar, é aquele que tem as misericórdias, a promessa que nos dá esperança. Em Ezequiel, Ele é o filho do homem, aleluia, que levantou um exército no meio de um vale de ossos secos. Em Daniel, Ele é a pedra que destrói os impérios dos homens. Ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, Ele é a esposa que perdoa, Ele é o esposo que perdoa a esposa que o traiu. Em Joel, Ele é aquele que derrama o Espírito Santo. Em Amós, Ele é o Deus do exército, o Deus dos exércitos. Em Obadias, Ele é o nosso Senhor. Em Jonas, Ele é aquele que perdoa e muda a sentença. Em Miqueias, é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum, é a fortaleza em dia de angústia. Em Abacuque, Ele é aquele que aviva o seu povo. Em Sonfonias, Ele é o Deus que zela pelo seu povo. Em Ageu, Ele é a glória da segunda casa. Em Zacarias, Ele é o renovo da justiça.
justiça. Em Malaquias, Ele é o sol da justiça. Em Mateus, Ele é o Messias prometido. Em Marcos, Ele é o Cristo ressurreto. Em Lucas, Ele é o Filho do homem. Em João, Ele é o Filho de Deus. Em Atos, Ele é o tema central da mensagem, é aquele que capacita a igreja a crescer. Em Romanos, Ele é a justiça de Deus, aquele que por meio dele e para ele são todas as coisas. Em 1 Coríntios, Ele é o amor. Em 2 Coríntios, Ele é a suficiência. Em Gálatas, Ele é o libertador do jugo da lei. Em Efésios, Ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, Ele é a alegria. Em Colossenses, Ele é o mistério que estava revelado. Em 1 Tessalonicenses, Ele é aquele que há de vir. Em 2 Tessalonicenses, Ele é o Senhor que vai voltar. Em 1 e 2 Timóteo, Ele é o pastor que capacita os seus discípulos. No livro de Tito, Ele é o nosso modelo. Em Filemão, Ele é aquele que liberta o escravo. Em Hebreus, Ele é o sumo sacerdote, o autor e o consumador da nossa fé. Em Tiago, Ele é a mensagem na prática. Em 1 Pedro, Ele é a principal pedra de esquina. Em 2 Pedro, Ele é aquele que virá com fogo, juiz, e a sua palavra não falha. Em 1º, 2º e 3º João, Ele é o nosso Pai amoroso. Em Judas, Ele é aquele que nos defende dos falsos ensinos. Em Apocalipse, Ele é o Cristo glorificado, que virá nas nuvens com poder e grande glória, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Alfa, Ômega, aleluia. Esse é o nosso Deus, é nele que firmamos a nossa fé. Esse é o Deus que te comprou, esse é o Deus que se entregou por você, aleluia. Receba nessa noite espírito de ousadia. Receba nessa noite um Espírito Santo sobre a sua vida para ressuscitar a sua fé. Essa noite é noite de ressurreição de fé. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Eu vou orar neste momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E o Espírito Santo de Deus que está nessa casa vai tirar pessoas que estavam em coma, pessoas que estavam desfalecidas, a fé amortecida. Deus vai ressuscitar essa fé dentro de você nessa noite. Deus vai ressuscitar essa fé dentro de você nessa noite. Eu peço ajuda, por favor, dos obreiros, dos intercessores, daqueles que estão aqui conectados com essa palavra. Você não vai morrer. Deus tem promessa na sua vida. É necessário que aqueles que se aproximam dele creia que Ele é quem Deus é. Para você que está aflito, Ele é o alívio. Para você que está doente, Ele é a cura. Para você que está sozinho, Ele é o consolador. Para você que tem sede, Ele é a água da vida. Feche seus olhos neste momento e vamos orar. Vamos orar, mas vamos orar com fé. Será que tem fé nessa casa? Obreiros, tem fé aí, obreiros? Alex, tem fé aí, Alex? Presbítero Sandro, pastor André, pastor Paulo, tem fé? Então vamos orar com fé. Aleluia. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ah, meu irmão, o espírito de orfandade foi expulso da sua vida. Satanás nessa noite perdeu mais uma vez. O Senhor dos exércitos está nessa casa de oração. Eu creio nisso. Eu não falo isso baseado na emoção, eu falo isso com convicção na palavra de Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele é galardoador. É aquele que recompensa aqueles que o buscam. É aquele que recompensa aqueles que o buscam, é aquele que vem com premiação. Deus nessa noite tem galardão para as nossas vidas.
Deus, nessa noite tem galardão para você, mãe, confia no Senhor. Para você, pai, confia no Senhor. Para você, marido, confia no Senhor. Ó homem, Deus tem galardão para você, para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que confiam nele, para aqueles que depositam a sua confiança nele, para aqueles que acreditam nas promessas. Eu creio nas promessas. Nós cremos na palavra, nós cremos que estamos debaixo de uma palavra. Essa igreja não está aberta por homem, essa igreja está aberta porque existem pessoas de fé aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Receba nessa noite ressurreição. Ei, eu quero dizer para você nessa hora, o diabo estava buscando a sua mente, o diabo estava buscando a sua mente, mas neste momento essa muralha que estava em volta da sua mente está sendo destruída. Aleluia, aleluia. Busca a Deus, igreja, busca a Deus e começa a fazer declarações de fé nessa hora. Começa a profetizar. Começa a profetizar, levanta a sua voz alta, levanta a sua voz com a autoridade e ousadia neste momento e profetiza. Neste momento profetiza, neste momento profetiza. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo não mudou. Ele não mudou, Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, nesta noite, debaixo dessa palavra declarada nesse altar, debaixo das santas escrituras, debaixo, Senhor, do ministério a qual o Senhor nos confiou, debaixo, Senhor, dessa autoridade, eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, ressurreição de fé. Eu quero declarar nesta noite que a nossa fé será aumentada. Eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, que haverá aqui a multiplicação de uma fé tão poderosa que irá transportar montanhas. Nós não vivemos do que vemos, nós não nos baseamos em circunstâncias, nós não nos baseamos na palavra que foi declarada negativa contra as nossas vidas, nós não se baseamos naquilo que foi declarado na internet, aquilo que foi declarado na mídia. A nossa fé é baseada em Cristo Jesus. Nós nos baseamos em Cristo Jesus, quem Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei poderoso, em nome de Jesus. Enquanto eu estou orando e buscando a presença de Deus, receba agora a cura do Senhor, receba o milagre, receba avivamento, receba renovo, receba restauração, receba o fogo do Espírito Santo sobre o seu coração nessa hora. Eu repreendo toda a frieza espiritual, eu repreendo toda a palavra declarada, eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda a ação do diabo, toda a estratégia maligna para ofuscar a nossa fé, em nome de Jesus. Nessa hora seja cancelado na nossa vida, viveremos um ano abençoado, viveremos as promessas de Deus em 2020, viveremos o milagre do Senhor neste lugar, viveremos o avivamento de Deus nessa casa, viveremos salvação nessa casa, viveremos restauração nessa casa, famílias restauradas, lares restaurados, a restituição de Deus vindo sobre nós, as promessas se cumprindo sobre a vida dos filhos, em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão e comece a profetizar nessa hora. Esse ambiente profético declara nessa hora em nome de Jesus. Declara nessa hora em nome de Jesus: eu viverei as promessas de Deus. Eu viverei aquilo que Deus declarou ao meu respeito. Eu sou filho de Deus e sobre mim existe uma promessa. Eu sou filho de Deus e sobre mim existe poder e autoridade. Eu sou filho de Deus e eu tenho herança. Eu tenho poder, eu viverei tudo aquilo que Deus tem para mim em nome de Jesus. Quantos acreditam nisso? Aplauda bem forte a Ele nessa hora. Aleluia! Pode dar um pulo aí, irmão, dá um pulo aí, vai. Dá um pulo aí, isso, ei, glória. Dá um pulo aí, Sandro. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Levanta a cabeça, irmão, levanta a cabeça bem alto. Vai, levanta sua cabeça em nome de Jesus. Levanta a sua cabeça, é assim que você tem que andar, amém? Amém? Cabeça erguida, aleluia. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Amém?
Glória a Deus. Levanta a sua mão e agradeça ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Agradeça, agradeça, agradeça. Já posso ver, Senhor, os frutos dessa palavra. Já posso ver, Senhor, os testemunhos dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é santo. O Senhor cumpre a sua palavra. Em nome de Jesus. Confiamos, ó Deus, nas suas promessas. Aleluia, Jesus. Levanta a sua mão bem alta ao céu e louve a Ele nessa hora. Aleluia. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel. Não descansarás antes, enquanto não houver terminar. Declare assim: não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Mais vivo do que creio. Ele é fiel. Ele é fiel, irmão. Ele é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Tudo bem do Senhor. Aqui na terra. Mais uma vez para encerrar, aquele que começou, Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Não descansará. Enquanto não houver terminar, não vivo do que vejo, aleluia, mas vivo do que creio, se Ele é fiel, Ele é fiel. Eu não morrerei, antes viverei, todo bem do Senhor, Feche os seus olhos e declare: aqui na terra e no céu. Quantos acreditam nisso? Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos viver, irmãos, uma vida espiritual. Nós vivemos baseado na vida espiritual. As nossas armas são espirituais. O nosso jeito de guerrear é espiritual. É assim que devemos viver, irmãos. Então viva uma vida espiritual. Se alimente da palavra, para que o seu espírito seja fortalecido. Ore, jejue, ajoelhe-se, busque a Deus. É assim que seremos fortalecidos na vida espiritual. Se você não orar, se você não se alimentar da palavra, se você não buscar a Deus, não tem como você viver uma vida espiritual. Não tem como você viver essa fé que foi declarada aqui. Foi feita uma pesquisa. Pessoas pegaram e separaram dois grupos, aqueles que leem a Bíblia e aqueles que não leem a Bíblia. Eu não sei se você viu essa pesquisa. Pegaram um grupo de pessoas que têm hábito de ler a Bíblia
constantemente, e outras pessoas que não leem a Bíblia. As pessoas que leem a Bíblia, elas são mais felizes. Foi constatado isso em pesquisa. Elas vivem mais, elas são mais pacientes, elas vivem mais em tempo, elas desfrutam mais de paz, elas são mais alegres, mais confiantes. Em contrapartida, as pessoas que não leem a Bíblia são pessoas frustradas, derrotadas. Foi constatado isso. Então, meu irmão, tenha o hábito, mude nesse começo de ano, crie hábitos novos, crie uma rotina de uma pessoa espiritual. Não acorde, já sai direto para o trabalho. Você precisa exercitar a sua vida espiritual, você precisa ter devocionais, você precisa buscar a Deus. Coloque um louvor na sua casa, coloque um louvor no celular, dobre o seu joelho para orar. Tem pessoas que não tem mais nem dobrado o joelho para orar. Somente assim nós viveremos as promessas de Deus na nossa vida. Então, saia desse culto hoje, vivendo em fé. Pegou o carro, ore. Está trabalhando, fale com Deus. Porque nós somos espirituais. E pessoas espirituais vivem uma vida espiritual. Amém? No nome de Jesus. Vamos encerrar. Glória a Deus. Gostaria de pregar mais aqui, mas deixa para domingo de manhã, em nome de Jesus. Domingo o nosso culto será às 9 horas da manhã, amém? Vem em jejum, vem buscar Deus aqui domingo de manhã, venha ser fortalecido. Deus tem uma palavra para você em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje para sempre. Aquele que crê, diga amém. Aplauda bem forte a Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Vai debaixo dessa palavra, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Aleluia. Aumenta mais, aumenta mais. Aumenta mais o tom.